Olá pessoal, meu nome é Reginaldo Dias, sou músico e técnico de som e hoje quero dar uma dica para vocês sobre o que é ganho e o que é volume, qual a diferença e como usar de uma forma que possa se aproveitar bem. Então, mostrando para vocês agora, nós vamos ter alguns canais, né, que nós chamamos assim, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Mas nesse canal 1 nós vamos ter o level, né, conhecido como volume, o pan, né, o esquerdo e o direito. No meio nós centralizamos o áudio. Vamos ter um FX, que também é conhecido como efeito. O grave, médio e agudo, aqui temos o ganho. Em algumas mesas como essa, vem o nome trim, tá? Mas a função é a mesma, né? Uma entrada de line e uma entrada Canon XLR. Então vamos seguir. Qual é a principal diferença do ganho e do volume, certo? A função é a mesma, aumentar ou baixar aquele sinal. Só que o seguinte, aqui o volume, quando nós aumentamos, certo? Ele sai, no caso dessa mesinha, deixa eu ver aqui, ele está sendo endereçado para o principal, certo? O geral. Nessa mesa tem algumas funções, esses botões aqui, ó, eu posso alternar para onde eu quero mandar. Mas normalmente a gente manda para o geral ou master, certo? Essa é a função principal do level. Só que o seguinte, gente, tem alguns problemas que acontecem no áudio que essa função do trim, ela vem bem a calhar. Vou dar um exemplo bem prático. Nós temos um contrabaixista, ligamos o baixo dele aqui, né, em linha, e ajustamos o ganho do contrabaixo. Por que nós temos que ajustar? Porque tem baixos que são passivos e nós precisamos dar ganho. E temos baixos ativos, com captação ativa, que geram muito sinal e nós temos que baixar. Por quê? Se não baixa, vamos ter uma distorção sonora. E aí fica aquele baixo feio e a gente sem entender nada. Pode ocorrer também, por exemplo, com a voz. Nessa mesa nós temos um LEDzinho aqui, ó, com o nome clip. Ele é que identifica quando essa distorção está acontecendo. Nessa mesa ele fica vermelho, certo? Numa outra mesa que eu tenho, uma digital, ele primeiro fica verde. E aí quando acontece a distorção ele fica vermelho. Só que nesse caso ele dá uns picozinhos e aí acende. Reginaldo, ele fica dando uns picos de vermelho, porém o som tá legal, tá ótimo. Olha, essa é a função dele, avisar os picos de sinal. Isso não quer dizer que o som tá ruim. O que não pode acontecer é dele acender e colar, ficar vermelho para o resto da vida, né? Então você vai lá no ganho e baixa o sinal. Se você liga um notebook, um tocador de áudio qualquer, e está com um volume alto, você não quer baixar no computador ou no tocador, você vai lá e baixa no ganho. Depois que você ajusta o ganho, aí você vai lá e aumenta o volume. E diga-se de passagem, depois que o seu ganho está bem ajustado,
a qualidade de áudio é totalmente diferente. Porque aqui, nós chamamos isso aqui de strip channel, nós temos os prés, né? Nós temos 4 prés aqui, ó. E esse pré, quando ele é bem utilizado, ele gera uma qualidade de áudio muito boa. Por exemplo, nesse caso aqui, a Behringer até assina o pré dela, né? Várias empresas fazem isso. No caso, nós temos aqui é o Mic Preamp. Numa digital que eu tenho, nós vamos ter um outro nome também assinado de pré. Então, é o seguinte, quer qualidade de áudio, ajusta teu ganho, né? Ajusta o sinal de entrada para que tua saída seja muito boa. Uma outra função do ganho, que até alguns técnicos deixam passar despercebido, é que o ganho, quando ele está regulado, bem regulado, você vai ter um ajuste no monitor bem mais fácil. Porque assim, se o ganho está baixo, quando eu for abrir o meu retorno, digamos que aqui seja o auxiliar do contrabaixo, certo? O baterista está pedindo lá, manda mais contrabaixo para mim que eu não estou ouvindo nada, estou surdo. Aí você vai lá, cara, já está topado aqui, mas não está chegando. Geralmente o baixista ele é bem espertinho e deixa o volume pela metade. Aí você não consegue aumentar o ganho, porque quando você aumenta o ganho dele, só vem chiado, só vem hum, né? Só vem aquilo que não era para chegar. Porque o ganho, ele aumenta tudo que está nele. Se só tem chiado, ele só aumenta chiado. Se tem som, ele aumenta o som. Então, quando você tem o ganho legal, aí você tem um auxiliar, seja no fone de ouvido, ou na caixa, no monitor de chão, seja em qual for que você queira mandar isso aí para Marte, para Júpiter, você vai ter um bom sinal primeira. Agora, se o ganho está mal ajustado, você não vai conseguir realizar um bom trabalho. Bem, o vídeo está ficando um pouco longo, depois eu vou tentar fazer uns vídeos mais curtos. Um abraço para vocês, galera, e aí futuramente mais vídeos sobre áudio. Valeu, grande abraço.